Olá, futuro universitário. Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução do PAS, ano 2016, primeira etapa. O pior acidente da mineração brasileira ocorreu em 5 de novembro de 2015 no município de Mariana, Minas Gerais. Foram liberados 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama. A cobertura de lama impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez que é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disto, em virtude da composição, os rejeitos afetarão o pH da terra, causando a desestruturação química do solo. Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando a densidade dos rejeitos liberados em Mariana igual a 2.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e 0,26 e 0,29 como os valores aproximados, respectivamente, de seno de 15 graus e cosseno de 15 graus, julguem os itens a seguir. Item 56. Se um caminhão capaz de gerar uma potência mecânica máxima de 350 mil watts, for carregado de rejeitos de mineração, de modo que a massa total seja 23 toneladas, então ele subirá um aclive de 15 graus em relação à horizontal, com velocidade que poderá chegar até 25 km por hora. Certo ou errado? Então aqui está o nosso caminhão, na rampa de 15 graus, aqui a força motora F, tenta levar o caminhão para cima, e PX que empurra o caminhão para baixo. Não colocamos aqui normal nem o PY, que não vai haver necessidade. O PX é P seno θ. A massa é 23 toneladas, 23.000 quilos. A aceleração da gravidade 9,8 e o seno θ 0,26, resultando num PX de 58.604 newtons. Portanto, para esse caminhão subir, a força motora tem que ser maior que isso. Como que eu calculo a força motora, a força F? Sabemos que potência de uma força é o produto da força pela velocidade. A potência foi dada a 350 mil watts. A velocidade foi dada só que em quilômetros por hora. Vamos passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6, resultando numa força motora de 50.400 newtons. Força motora esta que é menor que o PX. Logo, o caminhão não consegue subir. Portanto, o nosso item está errado. Item 57. Se um veículo for incapaz de se manter em repouso, sem deslizar, em um trecho de descida inclinado de 15 graus em relação horizontal, então, o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a superfície do declive será inferior a 0,28. Certo ou errado? Então, nós temos uma rampa inclinada de 15 graus, aqui nós temos o veículo e as forças que atuam nele. Uma força de campo, que é o peso, de contato com a rampa, e atrito, são 3 forças. Só que aqui no diagrama estamos mostrando 4. Por quê? Quando se tem uma rampa, um plano inclinado, já pega a força peso e decompõe em Px e Py. Px é igual a P seno θ, mg seno θ. E o Py, que é igual a normal, que estão se anulando, ó, vai ser igual a mg cosseno θ. Então, a normal é igual a mg cosseno θ. A força de atrito é μ vezes a normal. Vamos considerar a máxima força de atrito, o atrito de estaque. Esse μ aqui é o μ estático. A normal é mg cosseno θ. Se o veículo é incapaz de se manter em repouso, é porque o atrito é menor que o Px. Se a força de atrito é menor que Px, a força de atrito é μ mg cosseno θ, tem que ser menor que o Px, que é mg seno θ. mg de um lado com mg do outro, corta que o coeficiente de atrito tem que ser menor que seno de θ sobre cosseno θ, ou menor que tangente de θ. Como foi dado o seno e o cosseno, tem que ser menor que 0,26 dividido por 0,97, que resulta em 0,27. O enunciado, portanto, está correto, porque ele fala que deverá ser inferior a 0,28 e 0,27 é inferior a 0,28. Item correto. Item 58.
Se uma máquina com potência de 60,76 kW, operando continuamente, for capaz de drenar a lama do chão e despejá-la a 5 metros de altura na carroceria de caminhões encarregados de transportar os rejeitos para um local adequado, então serão necessários mais de 1000 dias para drenar toda a lama liberada em Mariana. Com a massa, sabemos que é o produto da densidade pelo volume. A densidade foi dada 2.000 kg por metro cúbico. O volume é de 60 milhões de metros cúbicos, dado lá no enunciado, 62 milhões de metros cúbicos, resultando numa massa de 124 vezes 10 a nona quilos. Essa é a massa que deverá ser colocada nos caminhões. A energia potencial gravitacional, que deverá ser transferida, é mgh. A massa 124 vezes 10 a nona, o G é 9,8 e a altura está a 5 metros, resultando numa energia de 6.076 vezes 10 a nona joules. A energia é o produto da potência pelo tempo. Logo, o tempo necessário será a quantidade de energia transferida dividido pela potência. A energia é 6.076 vezes 10 a nona e a potência é de 60,76 mil watts, 60,76 mil watts. Esse resultado vai sair em segundo. Se dividirmos por 3.600, que uma hora tem 3.600 segundos, acharemos o resultado em hora. E se dividirmos por 24, acharemos o resultado em dia, porque um dia tem 24 horas, resultando em 1.157 dias. O enunciado diz que serão necessários mais de 1000 dias, portanto, nosso enunciado está correto. Para identificar um tipo de minério encontrado nos dejetos de Mariana, realizou-se o seguinte experimento. 2 amostras de um mesmo minério desconhecido, em forma de bloco, cada um com massa de m gramas, foram presas nas extremidades de um fio ideal, que passa por uma polia também ideal, conforme ilustrado na figura acima. Uma das amostras foi colocada no interior de um recipiente, contendo-se um fluido de densidade 0,304 gramas por centímetro cúbico. A tabela abaixo apresenta a densidade de substância que pode ser usada no experimento. Substância alumínio, cobre, chumbo, ferro, prata e as respectivas densidades em gramas por centímetro cúbico. Considerando que a aceleração das amostras, enquanto estiverem em movimento, e a amostra da esquerda estiver imersa, seja igual a 0,2 metros segundo ao quadrado, e assumindo 10 metros por segundo ao quadrado como aceleração da gravidade local, faça o que se pede no item 67. Item 67. Represente na figura a seguir as forças que atuam no sistema, com base na tabela, e indique o minério usado no experimento, justificando matematicamente o resultado. O nosso sistema será os 2 blocos mais a corda. Observe que essa corda é ideal, então ela transmite integralmente a força que nela é aplicada. Então, a força de tração aqui é transmitida integralmente nessa corda. Então, o nosso sistema é a massa do bloco que está imerso no fluido, a massa do bloco que está imerso no ar. Esse tudo é o nosso sistema. Veja que na corda está transmitindo uma força T de tração. No bloco imerso no ar temos 2 forças, a força peso e a força de tração. Força peso, uma força de campo, força com que a Terra atrai, e T, a força de contato com o fio. No bloquinho imerso no fluido, nós temos 3 forças, uma de campo, 2 de contato com a água, com o fluido, que é o empuxo, e o contato com a corda, que é a força de tração. É evidente que esse bloco está subindo com aceleração A e esse outro bloco está descendo com aceleração A. Vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica para todo esse sistema. Quando nós aplicamos o princípio fundamental da dinâmica, que nada mais é que a segunda lei de Newton, resultante das forças externas é igual ao produto da massa pela aceleração. O nosso sistema, a massa é a massa do bloco da esquerda, do bloco da direita, e a corda não tem uma massa desprezível, porque o fio ideal. Então é só 2 m. E a força resultante é a resultante das forças externas. Observe que tração, esta é ação e esta é reação. Quando a ação e reação estão contidos no mesmo sistema, essas forças são chamadas de forças internas. Por isso que eu não vou considerá-la na segunda lei de Newton. Então essas 2 trações aqui eu vou desprezá-las, porque elas são forças internas.
Este peso e esse estão se anulando, que um tenta girar num sentido e esse outro no outro estão se anulando. Sobrou somente o empuxo. Então, portanto, o empuxo é a força resultante que atua em todo esse sistema. O empuxo é dado por densidade do fluido vezes G vezes o volume imerso. Mas observe que o volume imerso é igual ao volume total do corpo. Vai ser igual a 2m vezes A. A massa do bloco é densidade vezes o volume, é o produto da densidade vezes o volume. Como o volume do corpo é igual ao volume imerso, esses dois volumes podem ser cortados, resultando que a densidade do fluido vezes G é igual a 2 vezes a densidade da amostra vezes a aceleração. Daqui substituindo, densidade do fluido 0,304. O G é 10. A densidade da amostra é o que nós queremos saber para identificá-las. E a aceleração é de 0,2, resultando na densidade da amostra de 7,6 gramas por centímetro cúbico. Se nós formos até a nossa tabela, essa substância é o ferro. Portanto, está justificado matematicamente a substância ferro que foi usada na amostra. Dois veículos idênticos se deslocavam em linha reta, um ao lado do outro, com velocidades constantes e iguais a 108 km por hora. 108 km por hora já é 30 metros por segundo, né? Basta dividir por 3,6. Diante de uma situação de risco de atropelamento, um dos motoristas acionou imediatamente os freios. O outro reagiu depois com uma diferença de tempo de 0,6 segundos. Uma vez acionados os freios, produzem nos seus respectivos veículos acelerações constantes iguais até o repouso. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Item 70. Se o tempo entre o acionamento dos freios e o repouso de cada um estiver sido igual a 1,5 segundos, então os freios produzirão uma desaceleração média igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Observe que se a aceleração for constante, o movimento é uniformemente variado. Apesar de ele falar desaceleração média, aqui no exercício ele fala produz desacelerações constantes. Então, se é constante, a aceleração média vai ser igual a constante. Então, o movimento é um movimento uniformemente variado e essas são as equações do movimento uniformemente variado. Sugiro que você demonstre essas equações para saber melhor aplicá-las. Bom, aqui estão as equações. Qual delas que vai escolher? V igual a V0 mais AT. V final igual a V inicial mais aceleração vezes o tempo. A V final é 0. Parou? A inicial é 108 km por hora. Vou dividir por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Mais a aceleração vezes o tempo, que é 1,5, que é o tempo gasto. Daqui nós tiramos que a desaceleração, esse sinal negativo aqui é sinônimo de desaceleração, né? É de 20 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o nosso item está correto. Observem aqui, construir um gráfico, velocidade versus tempo. Quando você aprende a construir gráficos, velocidade versus tempo de movimento uniformemente variável, esse gráfico é mágico. Olhem só aqui, o primeiro móvel ele já breca, gasta 1,5 segundos até parar. O segundo móvel ele demora 0,6 segundos. Então, durante 0,6 ainda ele continua com o movimento uniforme e também para. E o tempo gasto é de 1,5 segundos. Pode ver, 1,5 para o móvel vermelho e 1,5 para o móvel verde. 0,6 mais 1,5 é 2,1. Este gráfico ele nos mostra, nos dá uma noção melhor do que está ocorrendo. Tá? Então, observe. A inclinação desse gráfico nos dá a aceleração. Olha a inclinação que a tangente desse ângulo é 30 dividido por 1,5, que dá 20. Negativo, porque a reta é decrescente. Então, esse exercício ele é bom para a gente mostrar essa parte teórica para você, aluno. Tenta desenvolver essa habilidade em construir gráficos de velocidade versus tempo, que vai te auxiliar muito, mas muito mesmo na resolução de movimentos, não só de uniformemente variado, como também de movimentos uniformes. Portanto, o nosso item está correto. Item 71. A partir dos dados fornecidos, determine em metros a distância entre os dois veículos após concluírem o processo de frenagem. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido
caso exista. Então aqui nós mostraremos o gráfico velocidade versus tempo. O primeiro móvel, o móvel vermelho, estava a 30 metros por segundo, 108 km por hora, breca, gasta 1,5 segundos até parar. O segundo móvel, ele começa a brecar 0,6 segundos depois, ó, e para. E ambos gastam 1,5 segundos até parar. 1,5 e aqui 0,6 mais 1,5, 2,1. O gráfico velocidade versus tempo é um gráfico mágico. Nós vimos no item anterior que a inclinação desta reta nos dá a velocidade. E a área desse gráfico nos dá o ΔS. O gráfico nos traz muitas informações. Se a área nos dá o ΔS, você observa que o móvel verde, a área dele é um trapézio, então é o ΔS do móvel verde. E do móvel vermelho, a área é um triângulo. A diferença, a distância entre eles é o ΔS de um menos o ΔS do outro. Ou seja, a distância entre eles será a área do trapézio menos a área deste triângulo, que resulta nesta área amarela, que dá a distância entre os dois até o momento em que parou. A área de um trapézio é base maior, 2,1, mais base menor, 0,6, dividido por 2 vezes a altura, que é 30. Área do triângulo, base, que é 1,5, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Resultando, acharemos que a distância será de 18 metros. Observe que nós poderíamos resolver também simplificando, né? Mas precisa tem que ter enxergado um raciocínio. A distância entre eles é a área do trapézio menos a área do triângulo. Só que a área do trapézio eu posso dividir na área de um retângulo mais a área de um triângulo. Enxergam isso? Eu posso dividir o trapézio num retângulo e num triângulo. Então, ficaria assim, a área do trapézio é igual à área do retângulo mais a área de um triângulo. Só que observe, neste caso, a área desse triângulo é igual à área desse outro triângulo. A área do triângulo do móvel vermelho é igual à área do triângulo do móvel verde. Então, essas áreas vão ser iguais, então eu posso cortar. Resultando, então, que essa distância vai ser só igual à área do retângulo. E esse retângulo aqui, de lado 30 e 0,6. Lado vezes lado, dá 18. Chegaríamos na mesma resposta. Maneiras diferentes, questão de visão, tá? Por isso que eu falo que esse gráfico é mágico, ele te ajuda a enxergar mais coisas, né? Mais detalhes. Portanto, a resposta é 18. A escala de magnitude de terremotos mais popular hoje em dia foi desenvolvida em 1935 por Charles Francis Richter, com a colaboração de Benno Gutenberg. Valores acima de 6 nessa escala representam tremores fortes, com efeitos destruidores em um raio de 160 km. A escala Richter também permite classificar os terremotos em termos da quantidade de energia liberada. A tabela a seguir relaciona as magnitudes dos sismos com seu equivalente em energia. Então, magnitude 1, 2, 3, 4, 5, 6. Energia liberada em massa de TNT, 170 gramas de TNT, corresponde. Aqui 6 quilos, 181, 6 toneladas, 199 toneladas e 1.270 toneladas. O equivalente. Exemplo de referência, pequena explosão em um sítio de construção, explosão em um tanque de gás butano e assim por diante. 6 toneladas já corresponde à bomba atômica de baixa potência. Tá? Item 72. Um meteorito de massa 1,4 vezes 10 a terceira quilo, que colida com a superfície da Terra com velocidade de 6 km por segundo, deve transmitir uma quantidade de energia superior à de 2 bombas atômicas de baixa potência. Bom, então esse meteorito, ao entrar na Terra, ele tem uma energia. A energia do meteorito é energia cinética, é meio de mv². A massa dele, 1.400 kg. E a velocidade, 6 km por segundo, que corresponde a 6.000 metros por segundo. Portanto, esse meteorito ele traz consigo uma energia de 2,52 às 10 a décima joules. Essa é a energia que o meteorito traz. Vamos ver agora a energia de uma bomba atômica de baixa potência. Uma bomba atômica de baixa potência, 6 toneladas, 6.000 quilos.
E cada quilo de TNT foi dado aqui, ó, é igual a 4,2 milhões de joules. Então, 6 mil quilos, 6 toneladas, vezes 4,2 vezes 10 a sexta. Multiplicamos por 2, porque o enunciado fala em duas bombas. Então, essa energia aqui é energia de duas bombas atômicas, que vai corresponder a 5,04 vezes 10 a décima joules. Essa energia corresponde a de duas bombas atômicas. Então, observe que a energia de um meteorito é metade da energia de duas bombas atômicas. Corresponde a energia somente de uma, mas já é o destruidor, né, gente? Portanto, se essa energia do meteorito é menor do que a energia de uma bomba, das duas bombas, o nosso enunciado está errado, porque fala que é superior a de duas bombas. Não é superior, é inferior. Item 73. A partir dos dados apresentados, infere-se que a liberação de energia igual a 53,34 vezes 10 elevado a 11 joules é inofensiva, mesmo em perímetros urbanos. Vimos no item anterior que a energia de um meteorito é de 2,52 vezes 10 a décima joule e que corresponde à energia de uma bomba atômica. Agora observe, 53,34 vezes 10 a 11 é muito maior que a energia de uma bomba, né? De uma bomba atômica. Então não é inofensivo. Portanto, nosso enunciado está errado. Um sismógrafo, localizado em Quito, detectou ondas sísmicas, primária e secundária, produzidas por um terremoto que ocorreu no interior do Equador. Na figura 1 acima, essas ondas estão representadas por círculos, nas cores verde, que é a onda primária, e vermelha na onda secundária. Então tá aqui, ó, as ondas primárias e secundárias, que se propagam a partir do ponto O epicentro do terremoto. As ondas primárias e secundárias se deslocam com velocidades constantes e diferentes, tal que seus raios crescem em função do tempo, conforme mostrado na figura 2. Então observe a figura 2, nós temos aqui um gráfico da distância versus tempo, aqui da onda primária e da onda secundária. Veja que são gráficos lineares, isso representa que é um movimento uniforme, velocidade constante, e a inclinação dessas retas nos dá a velocidade. Então daqui a gente já tem que a velocidade da onda primária é maior que a velocidade da onda secundária. Observa-se que um segundo após o início do terremoto, o raio da onda primária é igual a 5 km e o da secundária a 3 km. O referido sismógrafo detectou a onda secundária 28 segundos após ter detectado a onda primária. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Item 74. A diferença entre as velocidades de propagação das ondas primárias e secundárias é superior a 7.000 km por hora. Do gráfico, nós temos que a onda primária, a velocidade dela é a inclinação dessa reta, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ser 5 km dividido por 1 segundo. Então a velocidade da onda primária é de 5 km por segundo. Mesmo raciocínio, a inclinação dessa reta vermelha é a velocidade da onda secundária, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. 3 dividido por 1, 3 km dividido por 1 segundo, a velocidade da onda secundária é de 3 km por segundo. Logo, a diferença entre essas velocidades é de 2 km por segundo, que passando para a hora, basta multiplicar por 3.600, né? Dá 7.200 km por hora. O enunciado diz que é superior, portanto, o nosso enunciado está correto. Item 75. A distância do sismógrafo ao epicentro do terremoto é inferior a 215 km, certo ou errado? Então aqui está o epicentro, aqui está o sismógrafo e essa distância D entre eles. Ambas as ondas, tanto a primária quanto a secundária, saem lá do epicentro e chegam no sismógrafo. Portanto, ambas as ondas têm o mesmo ΔS. ΔS da onda secundária é igual ao ΔS da onda primária. Movimento uniforme, V vezes ΔT da onda secundária, V vezes ΔT da onda primária. Daqui nós temos velocidade da onda secundária 3, velocidade da onda primária 5.
Só que tem um detalhe, a onda secundária é mais lenta, então ela gastou 28 segundos a mais do que a primária. Se o tempo da primária é t, da secundária é t mais 28. Resolvendo, acharemos que esse t é de 42 segundos. 42 segundos é o tempo que a onda primária gasta para chegar até o sismógrafo. Já a onda secundária vai gastar 42 mais 28. Vai dar 70 segundos, né? Daí, se eu quero calcular essa distância d, eu vou lá na equação ou da onda primária ou da secundária. Eu vou da primária, porque eu já tenho o tempo da onda primária. Vai ser 5 vezes t, que é 42. 5 vezes 42 dá 210 km. Se eu fosse na equação da onda secundária, a velocidade seria 3 e o tempo seria 70. 3 vezes 70 dá os 210 também, que é inferior a 215. Isso permite dizer que o nosso item 75 está correto. Considere que em um instante t igual a zero, um motorista esteja dirigindo um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo e veja um sinal vermelho em um cruzamento. Considere ainda que o motorista leve 2 segundos para reagir e 8 segundos acionando o freio até o veículo parar completamente. Item 88. Nessa situação, assumindo aceleração uniforme, assinale a opção que representa o gráfico da velocidade do veículo em função do tempo. No intervalo de tempo de 0 a 2, o movimento é uniforme, porque ele não brecou ainda, e a velocidade é de 20 metros por segundo. No intervalo de tempo de 10 a 10, o movimento é uniformemente variado, porque a aceleração é uniforme, é constante. E se o movimento é uniformemente variado, a velocidade varia com o tempo de uma maneira linear. Olha a equação, v igual a v0 mais at. Então vamos analisar o gráfico. O primeiro gráfico da alternativa A, aqui é movimento uniforme. Só que aqui não é um movimento uniformemente variado, é uma curva. E além do mais, termina no 8º segundo, tem que ir até 10, que são 8 segundos brecando. Então essa alternativa está errada. Alternativa B, movimento uniforme, com 20 metros por segundo até 2 segundos, e de 2 até 10 uniformemente variado. Essa alternativa é a correta. Vejamos as demais. Essa alternativa D é o movimento uniforme, e aqui também movimento uniforme, a velocidade constante. Alternativa C, aqui é um movimento uniformemente variado, e aqui está em repouso. Portanto, a alternativa que satisfaz as condições é a alternativa B. Os elementos químicos que compõem o planeta Terra e os elementos que fazem parte do corpo humano, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, são todos restos mortais de estrelas que existiram há 5 bilhões de anos, antes da formação do sistema solar. As estrelas inicialmente queimam nitrogênio e hélio no seu interior. Posteriormente, o núcleo se comprime, atingindo pressões e temperaturas altíssimas. Com a queima de hélio, elementos mais massivos são gerados. Eventualmente, a estrela morre em um evento explosivo intenso que lança no universo os elementos por ela produzidos. Essa explosão é chamada supernova. Durante a explosão, a estrela, além de emitir enorme quantidade de luz, libera também elementos e moléculas do espaço. Dentro da estrela encontra-se a maioria dos primeiros 26 elementos da tabela periódica, desde elementos simples, como o hélio e o carbono, aos mais complexos, como o manganês e o ferro. Após a explosão, os elementos formados vão se combinando para formar outros elementos e moléculas. A explosão libera uma enorme nuvem de gás e poeira denominada nuvem interestelar. 90% do gás é hidrogênio, 9% hélio e 1% átomos mais pesados. A poeira contém compostos à base de silício, carbono, ferro, água, gelo, metano, amônia e algumas moléculas orgânicas como o formaldeído. Considerando o fragmento do texto e a figura acima, que retrata um exemplo de remanescente de supernova, julgue os itens a seguir. Item 98. Se uma estrela em repouso explodir, fragmentando-se em duas partes com massas diferentes, o fragmento de menor massa será ejetado com maior velocidade. Nós temos aqui o caso de uma explosão. Quando se trata de uma explosão, é um sistema isolado. E se é um sistema isolado, há a conservação da quantidade de movimento do sistema, ou
conservação da quantidade do momento linear. Se há conservação, a quantidade de movimento do sistema antes da explosão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da explosão, imediatamente antes, imediatamente depois. Isso aqui é uma constante. A quantidade de movimento inicial era zero. Aí explodiu em 2 fragmentos. A quantidade de movimento do 1 M1V1 e do 2 M2V2, só que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então um é positivo e o outro é negativo. Trata-se de grandezas vetoriais. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Resulta então que M1V1 é igual a M2V2. Observe que quem tiver a menor massa vai ter a maior velocidade. O enunciado diz que o fragmento de menor massa será ejetado com velocidade maior. Corretíssimo este item 96. Item 99. Considere que durante as primeiras horas de uma supernova, os efeitos de todas as forças externas à estrela e aos seus fragmentos podem ser desprezados. Nessa situação, durante essas primeiras horas, assinale a alternativa correta. Uma coisa é certa: a explosão. Considere que durante as primeiras horas de uma supernova, os efeitos de todas as forças externas podem ser desprezados. Isso significa dizer que se as forças externas é zero, o sistema é isolado. O sistema é isolado onde aquele resultante das forças externas que atuam nele é zero. Se é um sistema isolado, nós podemos falar que é a conservação da quantidade de movimento do sistema ou conservação do momento linear. Alternativa A energia cinética e a quantidade de movimento se conservam. Não, quem se conserva é a quantidade de movimento. A energia cinética total do sistema se conserva. Não. Sem conservação da sua quantidade de movimento. Não, o sistema é isolado. Haverá conservação da energia mecânica se o sistema for conservativo, no caso é um sistema isolado. Alternativa C, a quantidade de movimento total do sistema se conserva. Sim, sem conservar sua energia cinética total. Sim, porque não é um sistema conservativo. Daí, portanto, a alternativa correta, alternativa C. Futuro universitário. Chegamos ao final de mais uma resolução comentada do PAS, ano 2016, primeira etapa. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, mas deixe comentários dizendo o que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Ajude o canal a crescer, esse é um canal de educação, o nosso país está precisando muito de educação. Seja um patrocinador do canal. Qualquer Pix será muito bem-vindo.